Oi, boa noite, tudo certo? Olá, como é que você está? Aqui é o Davi e eu vim contar uma história pra você, tudo certo? Mas não é qualquer história. Aqui a história que eu vou contar é uma história tão profunda que basicamente vai mudar a sua vida. A partir do momento que eu contar essa história, você voltará com uma visão totalmente diferente da vida, mas uma visão bem diferenciada, ao ponto que você sairá refletindo bem e sairá com um pensamento totalmente diferente do que você já esteve todo este tempo. A história é o seguinte. Certa vez, dois homens estavam a caminhar por uma rua. Estes dois homens, eles eram grandes amigos, e eles eram amigos-aços, sabe? Esses amigos assim, bem companheiraços mesmo. Esses dois amigos, eles tinham pela faixa etária por volta dos seus 20 anos de idade, e eles andavam em meio a uma estrada fumando dois cigarros. Aí pronto, né? E nesse dia em que esses dois amigos estavam passando pela estrada fumando dois cigarros, quando eles menos imaginam, os dois jovens de 20 anos se deparam com um senhor que está vindo na frente deles. Esse senhorzinho, ele está vindo bem no meio do caminho, e aí então eles pensam assim, estão de boa lá, né, fumando o cigarro deles, e o senhor para na frente deles e os fala, boa tarde, meus jovens. Ele não dá nem boa tarde, mas ele chega, ele dá boa tarde sim, galera. Ele chega lá, boa tarde. Aí então os jovens estão fumando e de repente ele fala para um homem, são dois homens, tem o homem número um e o homem número 2. O homem número um tá fumando um cigarro, o número 2 também. E aí ele fala pro número um, largue esse cigarro, pois não te fará bem. E aí o número 2 ele se atenta e ele logo fala isso para o número 2 que também escuta aquela mensagem passada por aquele senhor que está no meio do caminho deles. E aí ele fala assim mesmo, larguem o cigarro. E aí de repente esses dois homens se sentem comovidos com aquele homem, com que aquele senhor fala, que aquilo os trará prejuízos, que eles se sentem tocados a largar aquele cigarro. E eis que o senhor fala a si mesmo, parem com o vício, que eu garanto que a vida de vocês será muito melhor. Então, a partir desse momento, o homem número um olha isso, o número 2 olha. Aí o número 2 ele pega o cigarro dele e joga fora no chão. Imediatamente ele sente-se com a vontade de largar aquele vício. Mas porém, o homem número um ele pega o seu cigarro bem disfarçadamente e joga no chão com aquela incerteza de não querer largar essa vida. Aí pronto. Eis que aquele mesmo senhorzinho fala para os dois. Eu voltarei em 5 anos aqui. Cada um de vocês tomará a sua escolha, porém cada um terá sua consequência, boa ou ruim. Vocês têm a opção, daqui a 5 anos eu volto, e desses 5 anos, quando eu voltar, quero ver como vocês estarão daqui a 5 anos para me ver a escolha que vocês tomaram. E eis que passam-se um tempo, o senhorzinho vai embora e os dois homens voltam para casa. E após eles voltarem para casa, o número 2 fica muito alegre porque o número um também largou o cigarro amigo dele. Ele fica feliz porque o amigo dele sairá bem. Porém, o número um ele acaba ficando fumando às escondidas e fala: não, amigo, eu parei de fumar, eu parei de fumar. Ele fala pro amigo dele, o número 2 fica alegre pensando que ele tá falando a verdade, né? Mas ele continua fumando às escondidas e dizendo pro amigo dele que ele parou de fumar. E o número 2 parou definitivamente, mas o número não parou e acaba fumando às escondidas do amigo e esconde do amigo dele e acaba disfarçando que parou de fumar. E eis que então passam-se 5 anos. O número um não deixou de fumar e o número 2 deixou. E aquele mesmo senhor volta para o caminho deles. E eis que de repente ele fala: boa tarde, meus jovens. Eu cheguei. Não é boa tarde, né? Também não se sabe uma descrição certa do horário, mas eles chegam lá. Aquele senhor chega neles e pergunta: vocês. Aí eles perguntam: pararam de fumar? E aí o número 2 fala: eu parei. Aí o número um, amigo, eu não, eu continuei. Eu apenas menti pra você. A partir deste momento, o número 2 fica arrasado. Ele cai numa tristeza tão profunda que fala: amigo, como você pôde? Eu confiei em você. Você falou que pararia de fumar. E ele fala: sim, eu falei, mas eu menti pra você. E agora eu estou com uma doença a nível terminal. E acho que nesse mesmo momento, o número 2 fala para esse senhor: por que meu amigo está passando por isso? Por que nós dois não poderíamos ter sido salvos, escapes disso, termos sido curados, não passarmos por uma situação tão difícil dessas? E eis que o Senhor conclui dizendo: eu dei duas escolhas para vocês. Eu falei o que o cigarro poderia causar de ruim na vida de vocês. Só que um escolheu o que era bom e o outro escolheu o que era errado. E assim é a nossa vida. Às vezes, nós não temos que agir pelo que nossos olhos veem, porque os olhos veem o que nos agrada, nem pelo nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, mas nós temos que agir de acordo com a razão moralmente correta.
que é aquela razão que você analisa. Será que o que eu estou fazendo agora me trará um benefício no futuro? Ou será que o que eu estou fazendo me trará um mal? E a partir desse momento, quando você analisa se aquilo que você vai fazer agora vai te trazer bem ou mal no futuro, que a sua vida será bem sucedida ou não. Mas se você pensa somente em fazer agora o que é certo, sua vida certamente será maravilhosa no futuro. E esse é o exemplo que tiramos dessa história agora que eu acabei de contar. Que um se deu mal por conta disso, porque quis escolher o lado errado e o outro escolheu o lado certo e se deu bem. Isso eu concluí desse jeito, que assim é a vida. E assim eu termino dizendo, assim é a vida.